Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas, sabe, atemporal, que fala sobre o eterno conflito entre o poder e a verdade. É um drama mesmo, sobre um rei que, no fundo, só queria ouvir boas notícias, e o profeta que simplesmente se recusava a mentir para ele. Bora começar? Essa frase do rei Acabe de Israel já entrega o jogo todo, né? Pensa bem, ele não odeia o profeta porque o cara mente. Pelo contrário, ele odeia o profeta porque ele só fala verdades, verdades inconvenientes. E é aqui que mora o centro de toda a tensão. O embate entre a realidade nua e crua e aquilo que o poder quer que seja a realidade. Bom, e o cenário para essa história toda começa a se desenhar com uma aliança política e uma decisão militar que vai ser, assim, crucial. Então, de um lado, a gente tem o Acabe, rei de Israel, e do outro, o Josafá, rei de Judá. Os dois decidem unir as forças militares. O objetivo? Bem claro, super estratégico, retomar a cidade de Ramote-Gileade. No papel, parecia a aliança perfeita, com um plano que não tinha como dar errado, sabe? Só que é aí que aparece o primeiro porém na história. O rei Josafá, ele vira e fala que precisa de uma confirmação divina antes de marchar para a batalha. Ele não quer sua força militar, ele quer sabedoria, que é uma direção. Um passo, assim, fundamental que o Acabe parece ter simplesmente pulado. E o Acabe, bom, o Acabe tem o jeito dele de buscar conselho, entre aspas mesmo, porque na verdade ele não está procurando a verdade. Ele está procurando validação. Simples assim. E que validação, hein? O Acabe não chama um ou dois conselheiros, não. Ele simplesmente junta 400 profetas. 400! É quase uma demonstração de força, sabe? Criada para gerar um consenso que parece esmagador e impossível de questionar. E a mensagem? Unânime, positiva. E claro, era exatamente o que o Acabe estava doido para ouvir. Todos eles falando a uma só voz, prometendo uma vitória fácil, garantida. É a profecia sob medida, perfeita para um rei que simplesmente não tolera más notícias. O Josafá, no entanto, ele não engole essa. Sabe quando algo é bom demais para ser verdade? Pois é, essa unanimidade toda soa muito suspeita. Parece uma câmara de eco. Ele saca na hora que está ouvindo só o que o rei Acabe quer ouvir. E aí ele pergunta: escuta, não tem mais ninguém? Nenhuma outra voz? Um profeta do Senhor para a gente consultar? E aí que o Acabe revela o problema. Sim, existe outro profeta. O nome dele é Micaías. E o contraste aqui é a chave de tudo. De um lado, você tem 400 vozes dizendo sim. Do outro, uma única voz, a voz da verdade. E essa é a voz que o Acabe odeia. Não porque é falsa, mas porque é honesta até demais. Mesmo com o Acabe deixando claro que odeia o cara, o Josafá insiste. E então, o profeta solitário, Micaías, é chamado para falar na frente dos dois reis. A pergunta vem direta, quase um desafio. Pensa na cena. Micaías está ali, cercado por 400 profetas que já deram a resposta certa e na frente de um rei que já disse que o odeia. A pressão para ele simplesmente concordar com todo mundo deve ter sido gigante. E no começo, o que o Micaías faz? Ele meio que cede, mas com uma dose enorme de sarcasmo. Ele repete, palavra por palavra, a mesma profecia otimista dos outros. É como se ele estivesse dizendo: ah, essa é a resposta que vocês já compraram? Então tá bom, toma aqui. E o mais irônico de tudo é que o próprio Acabe, o rei que mais odeia a verdade, percebe na hora a ironia, a zombaria na voz de Micaías. Ele sabe que está sendo enganado com a mentira que ele mesmo queria ouvir. E aí, num lampejo de clareza, ele exige a verdade de verdade. E aí, pressionado a falar sério, Micaías finalmente abre o jogo e revela a visão real dele. E é uma imagem de desastre completo. Um exército derrotado, espalhado e, o mais importante, um exército sem pastor, sem o seu líder. Era exatamente o oposto do que o Acabe queria ouvir. E não para por aí. O Micaías vai além e explica por que os outros 400 profetas estavam tão errados. Ele revela de onde veio toda aquela falsa esperança que o Acabe abraçou com tanto gosto. Essa visão do Micaías revela uma coisa bem profunda, sabe? A vontade do Acabe de ser enganado era tão, mas tão forte, que ele acabou atraindo um espírito de mentira para validar os planos dele. A grande lição aqui, talvez, seja que a câmara de eco que ele mesmo construiu acabou virando a sua própria armadilha. E qual foi a reação do Acabe a esse aviso final, a essa verdade? Ele repensou o plano? Claro que não. Ele ataca o mensageiro. O Micaías apanha e depois é jogado na prisão,
Tudo isso por ter tido a coragem de falar a verdade para o poder. E as palavras do Acabe nesse momento são o puro suco da arrogância. Ele está tão convencido da própria vitória, tão mergulhado na sua própria historinha, que ele já está planejando a volta triunfal. Ele ignora completamente o aviso que poderia literalmente salvar a vida dele. E assim, o Acabe marcha para a guerra, confiante de que aquelas 400 vozes estavam certas. Mas vamos ver o que a realidade reservou para ele. No campo de batalha, o Acabe ainda tenta dar um jeito de enganar o destino. Ele se disfarça enquanto seu aliado, o Josafá, continua com as roupas reais, virando um alvo óbvio. É a última tentativa desesperada de controlar o resultado, mesmo depois de ter sido avisado que o jogo já estava decidido. A batalha começa, fica intensa, o exército inimigo, que tinha ordens de focar só no rei de Israel, cerca o Josafá. Mas logo eles percebem o engano, e é aí que o impensável acontece. Uma única flecha, disparada totalmente ao acaso, acerta o Acabe bem na fresta da armadura dele, o único ponto vulnerável. O disfarce não adiantou nada. Ao pôr do sol, ele morre, e o exército dele se dispersa, exatamente como Micaías tinha previsto. O destino que ele tentou tanto evitar, no fim o encontrou do mesmo jeito. E com isso, as últimas palavras do Micaías para o Acabe ecoam como a verdade final. Ele apostou a própria vida e a credibilidade dele na visão que teve. E a realidade, a dura realidade do campo de batalha, provou que ele estava certo o tempo todo. Essa história do Acabe é, no fundo, um grande alerta, né? Um alerta sobre o perigo de viver numa bolha, numa câmara de eco. Sobre o perigo de querer ouvir só a confirmação em vez da verdade. E isso nos leva a pensar, qual é o custo final que a gente paga quando escolhe o conforto de uma mentira no lugar de uma verdade inconveniente?